Louvado seja Deus. Amados, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para a gente refletir nessa tarde foi com base no texto básico, né, dos momentos de oração dessa campanha, em Efésios 6, a partir do versículo 10. Então, fala sobre a armadura de Deus. Para a gente otimizar o tempo, eu já vou fazendo a leitura e já fazendo as reflexões, tá? Para não ler o texto e depois voltar pincelando. Começa assim: no demais, irmãos meus. Fixe bem aí, diga aí para você onde você está. No demais, irmãos meus, né? Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem escreveu a carta, essa epístola, aos irmãos em Éfeso, né, aos Efésios, foi o apóstolo Paulo, né? A gente vê isso lá no comecinho da carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo começa essa carta aos irmãos em Éfeso desejando graça e paz da parte de Deus. E a gente se depara, melhor dizendo, no texto que lemos, né, no texto que foi lido no início desse momento de oração, ele orientando aos irmãos sobre um preparo para uma tremenda guerra. Não é interessante? Se eu desejo paz e, ao mesmo tempo, eu já instruo para a guerra. Porque a paz, ele deixa claro, a vós, graça e paz da parte de Deus. Da parte de Deus, nós recebemos graça e nós desfrutamos da paz. Eu costumo, inclusive, dizer, já disse a muitas pessoas e continuo dizendo, que uma das coisas que mais me maravilha na minha experiência da conversão, né, entre o antes e o depois de realmente decidir servir a Cristo, é a paz. A paz interior. A paz que excede todo entendimento. A paz que, mesmo em meio às batalhas, às tribulações, às lágrimas, às adversidades, essa paz continua reinando dentro de nós. Cada um tem a sua experiência. Para a minha vida, o que mais me maravilha é isso, é essa paz. Que o apóstolo Paulo escreve àquela igreja desejando graça e paz, ao mesmo tempo que ele instrui para a guerra. Né? Ao mesmo tempo que ele instrui para a guerra. Então, amados, se ele deseja, porque a carta foi escrita por Paulo, mas pelo nosso irmão Paulo. Não foi um Paulo qualquer, foi o nosso irmão Paulo. Gente, quando fala em Paulo, quando a gente lê a Bíblia e a gente lê as cartas, as epístolas que Paulo escreveu, o quanto que Paulo foi usado por Deus, poderosamente usado por Deus. Ele foi o maior doutrinador da igreja. Aleluia, glória a Deus. Glória! Embora talvez... Amém, glória a Deus. Embora nem fez parte do início, né? No início do ministério. Pelo contrário, era um perseguidor, um ferrenho perseguidor da igreja, né? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, né, irmã Sandra? E então, queridos, uma coisa que o Senhor fala muito conosco nessa passagem, nesse confronto desses versículos, que Paulo desejava graça e paz, mas instruiu para a guerra. Isso nos mostra que, mesmo vivendo em guerra constante, como temos vivido nesta terra, quando não estamos guerreando numa frente de batalha, estamos em outra. São poucos os momentos de refrigério, de descanso.
embora vivendo em batalha, embora tendo que usar essa armadura, que às vezes a gente fica até meio perdido, dependendo do contexto, e dependendo da condição em que estamos, às vezes a gente fica até meio perdido ou meio perdidas no uso dessa armadura, mas nós podemos desfrutar da graça e da paz que vem da parte de Deus para as nossas vidas, né? Então, o meu convite para você que está vivenciando momentos de grandes batalhas, de intensas guerras, e que isso tem te afligido, porque somos humanos, né? Somos humanos, humanas, é que você termine este momento de oração, quando findar aí às 16 horas, que você possa dizer ao Senhor, ali mesmo, já ir dizendo, porque Ele é onisciente, Senhor, mesmo em meio às batalhas, se eu tenho que travar essas batalhas, eu as travarei no poder do nome de Jesus. Mas que a tua graça e a tua paz não se apartem da minha vida. Porque é possível desfrutarmos da paz, mesmo enfrentando as guerras, né? E outra coisa, como eu estava falando, Paulo, né, tão tremendamente usado por Deus. Se a gente trouxer para o contexto humano, todo mundo se orgulha de dizer que é sobrinho, parente, cunhado, até vizinho de alguém que tem poder na terra. Que tem está em alguma esfera de poder. Ah, não, irmão de fulano, até vereador, que já é algo assim mais comum para o nosso dia a dia. As pessoas, às vezes, enchem a boca, dependendo do contexto, né? Não, mas fulano é irmão do vereador tal. Então, não, eu sou sobrinho do vereador tal. Ou eu sou irmão do prefeito. Ou meu pai é não sei o quê. Cada um no seu contexto social. E nós não somos diferentes, né? A gente pode até não deixar que o orgulho chegue a uma soberba. Mas quem não se orgulha de chegar em algum momento, em determinada situação, ou porque aquilo vai abrir portas, né? Vai facilitar para algumas questões, enfim, por motivos diversos. Ou por simplesmente alegria, alegria por si, de participar com o outro daquela conquista. Não estou dizendo que é ruim, depende da forma que é usado. Mas é fato. Todo mundo se alegra em dizer que é parente, assim como se envergonha quando é um contexto que causa vergonha. Às vezes a pessoa é parente, íntimo, mas estão falando de alguém ali no contexto e a pessoa fica caladinha, não diz nem que conhece. Por quê? Porque se envergonha da situação, né? Então, amados, Paulo, ele nos chama de irmãos. No demais, irmãos meus. Esse Paulo que a gente diz, uau, a sombra de Paulo curava. Uau, os lenços de Paulo eram levados para colocar sobre os enfermos, eles eram curados. Uau, Paulo foi um ferrenho perseguidor da igreja, mas depois se converteu e abandonou tudo por Cristo, abriu mão do status, do poder, né, da riqueza, de tudo que é este mundo, o poder secular, o status, o dinheiro poderia oferecer. Abriu mão de tudo por amor a Jesus, enfim, poderíamos enumerar uma série de coisas. Ele é nosso irmão. E falar em Paulo, não tem como não representar falar do Evangelho de Cristo. Então, se nós muitas vezes nos orgulhamos de situações e fazemos questão de declarar que somos amigos, eu sou amigo, chegar em Senhor do Bonfim, não me conhece, eu sou amiga da irmã Sandra, da SC Modas, ou a irmã Sandra aqui congrega na Batista Nova Sião. Aí a pessoa, conheço, ali já dá, eu estando num lugar estranho, né, um estranho no lugar totalmente diferente, aquilo nos abre portas, dá uma credibilidade diante daquela pessoa, enfim, são tantas coisas. Então, amada, se a gente faz isso secularmente, que possamos trazer isso para a nossa vida espiritual cotidianamente, nos alegrarmos em dizer que somos irmãs de Paulo. Porque dizer que somos irmãs de Paulo representa a gente dizer que a gente é filha de Deus, redimida pelo sangue de Jesus Cristo, e que é Jesus quem reina na nossa vida. Porque lembrar que Paulo nos chama de irmãos é lembrar que Jesus deu a vida por nós, que há um reino preparado e que nós fazemos parte deste reino. Né? E não há poder maior do que o poder deste evangelho. Então, amadas e amados, 2 pontos que já vimos. Paulo nos ensina, deseja graça e paz, ao mesmo tempo que nos instrui para a guerra. Significa que uma coisa não isenta da outra.
Desfrutar da graça e da paz não nos isenta da guerra. Desfrutar da guerra não deve nos impedir de sentir a paz. Desfrutar a paz de Deus, né? Como a gente leu lá, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, né? Então, vamos parar de questionar, né? Mas, meu Deus, se eu estou te servindo, por que está acontecendo isso? É por isso mesmo. É porque você está servindo ao Senhor. É porque eu estou servindo ao Senhor, mesmo nas nossas fraquezas, né? Nas nossas fragilidades, estamos buscando servi-lo. Então, vamos parar de questionar, Senhor, por que isso, por que aquilo, se eu estou te servindo, só devemos, Senhor, que a tua graça e a tua paz estejam comigo nesta guerra. Aleluia. Porque o final a gente já sabe, quem vence a batalha e quem vence a guerra, a gente já sabe. Amém? Vou ficar aqui de olho no relógio, tá? Um olho no relógio e outro olho na palavra. Então, aí o irmão Paulo, chama assim, né, nosso irmão, como é gostoso, o nosso irmão Paulo, a irmã Sandra, a irmã Elizabeth, a irmã Osmarina, né, irmão Antônio, irmão Alaécio, para além dos títulos, né, de pastor, presbítero, missionário, intercessora, dirigente de círculo de oração, levita, somos irmãos em Cristo, amém? Eu já ouvi hoje aqui, num dos momentos, acho que foi a missionária Rosilene que pregou, que os ministérios ficam, os ministérios passam. Não é nem só que fica quando a gente subir, mas que aqui na Terra mesmo vai passar. Né? Basta a pessoa estar numa situação difícil para ser esquecido, muitas vezes, pelos homens, pela igreja, pelos irmãos, mas nunca esquecido por Cristo. Né? E foi Ele quem nos chamou para esta batalha. Porém, em meio à batalha, desfrutemos da paz e da graça que o Senhor nos dá. Então, por que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades? Olha, gente, lutar contra... A gente vê na... Eu não assisto não, porque eu não gosto dessas lutas CFC, não sei o que, tal, não gosto. Não tenho estômago para isso. Não tenho estado emocional para esse tipo de coisa. Mas luta geralmente o quê? Um contra um, não é? Não é assim? As lutas têm as regras, tal. As regras que ambos os lados têm que obedecer. Se não obedece, existe ali um árbitro que vai regular, né? Mas a gente está numa batalha que é muito mais intensa. Porque, olha, a gente tem que lutar, a Bíblia nos diz, contra as potestades, contra os principados primeiro, né? Depois contra as potestades, contra os príncipes. Não é o príncipe. São os príncipes das trevas, está no plural, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que às vezes você se sente assim tão cansada. É por isso que às vezes eu me sinto assim tão cansada. A gente pensa, ui, Senhor, eu preciso respirar. Não é assim? Não tem momentos que a gente chega nesse ponto, nesse estágio? Mas aí, queridos, amadas e amados, se está nesse estágio, ou se vier a passar novamente, que eu acredito que a maioria aqui já passou, eu já passei, no momento não posso dizer que estou nele, graças a Deus, louvado seja Deus, mas já passei várias vezes, respira fundo, aplica aquela técnica que ensinam da respiração, do respirar, contar até 10, e lembra, eu não estou sozinha na batalha. Aquele que me alistou para a guerra é o general que vai da frente. A luta espiritual é diferente da luta humana. Os generais humanos mandam os soldados na frente de batalha e ficam guardados em quartéis. O nosso general de guerra, ele nos envia para a batalha, mas sai na nossa dianteira. Aleluia! Não estamos sós. Além de ele usar exércitos, que a gente não sabe quantos joelhos estão dobrados em nosso favor. Aleluia! Ainda tem o próprio Cristo que está na nossa dianteira. General de guerra, em cuja coxa está escrito, aleluia!
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é general de guerra que não perde batalha. Então, respira fundo aí onde você está, se você pode fazer isso. Inspirou profundo. Expira lentamente, soltando pela boca. Oxigênio no cérebro. E agora profere com autoridade. Eu não estou só nesta batalha. Eu não estou só nesta guerra. Jesus está na dianteira. Ele é e ele sempre será o meu general de guerra. Aquele que nunca perde batalha. Nunca, nunca perde batalha. E, amados, como eu estava falando, são muitas frentes, né? É a gente lutando contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Né? A gente imaginaria que lugares celestiais seria lugar de descanso, né? Se isolasse só o termo lugares celestiais, a gente imaginaria, opa, é aí que eu quero entrar. Mas a gente está nos lugares celestiais, mas ainda não chegou no céu, verdadeiramente, amados. Então, a batalha, até a gente entrar no céu, é batalha. É batalha em cima de batalha, é guerra em cima de guerra. Aleluia! Mas Jesus está na nossa dianteira. Ele é o general de guerra, aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que nos convocou para estar aqui nessa tarde. Aquele que chamou o irmão Glauber para iniciar essas campanhas. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí, primeiro ele nos diz, olha, se revistam. Depois ele explica por quê, para a gente não ficar displicente. Às vezes a mãe da gente, o pai, um amigo, dá um conselho e depois a gente pensa, não, acho que fulano... Não sei lá porque fulano falou isso, não vejo necessidade disso, não. Acha que o outro às vezes está exagerando, né? Não vejo necessidade disso, não, exagero também. Mas o Senhor usa o apóstolo Paulo, nosso irmão em Cristo, para dizer que a gente deve se revestir, e diz por quê? Ele diz que a gente vai lutar uma luta que não é carnal, que não é humana. Ele diz contra quem a gente vai lutar, e ele diz como é que a gente deve se preparar para esta luta. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes, amados. Quando diz, e havendo feito tudo, ficar firmes, é porque é possível que a gente faça tudo e na reta final não fique firme. E aí, para a gente, para a nossa salvação, de nada serviu. É preciso perseverar até o fim, né? Ainda não chegamos no fim. É preciso perseverar até o fim. Lembrando que Deus não permite a prova além das nossas forças. Eu lembro que uma certa vez eu quis meio que fazer chantagem emocional com Deus. E eu me lembro que eu chorando muito, chorando, Alá, xerabiandara, herabarabiandara, santarabaxera, relabaiara, santaraxerabiandaras. Aleluia! E eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Irmãos, mas é incrível. Naquela hora, o meu choro foi substituído por um riso. É por isso que a gente tem que chegar aos pés do nosso Deus. Ele sabe tudo, mas a gente precisa. Não é que ele precise que eu diga. É que faz bem para mim dizer. Né? Faz bem para a gente falar. Não é à toa que a gente conversa com amigos e sai melhor, dependendo do amigo, né? E sai melhor, vai para terapia e sai outra pessoa. Por quê? Porque a gente precisa falar. Tem coisa que a gente precisa expressar. E quando eu disse, Senhor, eu não aguento mais, me veio uma onda de riso, porque eu pensei, é como se Deus falasse comigo. Quer fazer chantagem emocional?
Será que você sabe mais do que eu, que você aguenta? E aí, incrível, inexplicavelmente, eu comecei a rir da situação e pronto. Aquilo que parecia um fardo insuportável virou motivo de riso para eu rir de mim mesma. Porque Deus é assim, ele faz como ele quer. Ele usou a mim mesma para me alegrar no espírito, rindo das minhas palavras, como se eu pudesse dizer a Deus o que é que eu aguento. E você acha que você pode dizer a Deus o que é que você aguenta? Ou que aguenta mais do que o que você pensa, o que Deus está dando. Vai dizer, manda mais prova. Quem é que diz? Ninguém diz, né? Ou dizer, tira a prova porque eu não aguento. Ele sabe, amadas. Ele sabe. Não adianta querer fazer chantagem com ele, não, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele nos conhece por fora, por dentro, acordada, dormindo, parada, andando. Sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Ele é Senhor. Vou correr, tenho ainda 2 minutos, que Cláudia disse para até 10 para as 4. E, enfim, vamos tomar essa armadura, cingir os nossos lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho, da paz. E ele vai descrevendo a armadura. Tem que ser tudo, não é por partes. E eu acho interessante, olha, eu fui buscar, vou dizer aqui bem rapidinho, o significado de principados, porque a Bíblia diz que temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, né? E a gente precisa conhecer contra o que a gente está lutando ou contra quem. Entre vários significados, um que me chamou muita atenção para principados são as ordens angelicais malignas superiores. Ou seja, existe uma organização e uma hierarquia também no reino das trevas. Então, por que é que muito cristão, muito servo, muito irmão de Paulo, muito servo de Deus, não quer se submeter às autoridades, tanto eclesiásticas como seculares? Isso é questão de ordem. O reino das trevas também tem organização e eles obedecem, né? Por isso que Jesus diz que um reino dividido contra si mesmo não fica de pé. E o diabo tem investido nessa divisão na igreja, no corpo de Cristo, porque ele sabe que nos dividindo ele encontra espaço para operar, né? Então, principados eu li, né? As ordens angelicais malignas superiores. Vocês vão encontrar outros significados, não contraditórios, mas outros contextos. Esse foi o que eu achei mais interessante para esse momento. Aí, potestades são os governantes. Governantes. Se existe governo é porque tem submissão. Um que governa e outro que obedece. Potestades são os governantes angelicais malignos subordinados. Tá vendo? Já está abaixo de principados, né? Dominadores deste mundo tenebroso são os anjos a serviço do diabo. Então, amados, no nosso dia a dia, precisamos identificar nas nossas emoções, que às vezes querem nos dominar. Às vezes você acorda triste, às vezes é o Espírito Santo incomodando, para a gente orar por alguma coisa específica. Mas às vezes não, e a gente não sabe por quê. A gente precisa se avaliar e buscar em Deus, tipo, Senhor, por que eu estou assim? Primeira coisa é perceber, eu não estou legal, eu faço muito isso comigo. Eu não estou legal, eu estou me irritando com facilidade, eu estou triste, eu não estou no meu normal. É a gente primeiro perceber, identificar. Aí a gente pensa, o que foi que aconteceu? Por que eu estou assim? Aí, de repente, você percebe, desde a hora que eu conversei com a irmã fulana, que ela me falou aquela situação assim, assim. Ou uma situação dela que ele angustiou, então vai para o joelho, Deus está lhe incomodando para orar por ela. Ou, às vezes, é uma coisa que não foi legal e que alguém falou de você, ou ela própria falou de você ou para você que lhe entristeceu. Identificar a causa do problema. Por quê? Porque os principados, as potestades, os dominadores deste mundo, amados, não estão brincando. E nós não podemos dar brecha para que atuem em nós para nos desestabilizar emocionalmente, porque faz parte da nossa saúde. Espírito, alma e corpo. Precisamos cuidar dos três para nos mantermos saudáveis para estar nessa frente de batalha, né? Jesus Cristo disse em Mateus 28:18: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Entre os
os conceitos que eu busquei, tem um que diz assim, ó. O governo de um principado é exercido por um príncipe, ou princesa, né? Ela tem, que pode ter poderes absolutos ou limitados, dependendo da estrutura política do Estado. Está falando aqui secularmente, né? Então, há governos que usam essa figura de principado, que pode ter poder absoluto ou parcial. No caso de Jesus, o poder é absoluto. Porque em Mateus 28, 18, ele diz, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Então, é ele que é o nosso general. Amém? Porque ele é o nosso general. Nós podemos desfrutar da graça e da paz em meio à guerra. Nós podemos travar as guerras e, mesmo assim, anunciar a paz. E vamos nos alegrar, nos orgulhar, no bom sentido, não no sentido da soberba, mas nos orgulhar no sentido de não nos envergonharmos, de não nos ocultarmos, né? De não nos isentarmos, de declarar que somos irmãos de Paulo. Irmãos e irmãs de Paulo. Resumindo, somos servos de Deus. Somos servos de Jesus Cristo, porque ele nos comprou com alto preço. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.